Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo, espero que todos estejam bem. Hoje eu vou fazer um breve review da Bíblia Campo de Batalha da Mente, versão amplificada da Joyce Meyer, tá? Da Belo Publicações. Uma Bíblia nova no mercado, com uma versão, uma linguagem totalmente diferente, tá? Baseada no Almeida, mas é a versão amplificada. A Bíblia com a capa em PU, imitando um couro muito bonita, com baixo relevo, muito bonita. Folha de guarda dela, uma folha normal, tipo papel cartão, aliás tem duas, aí já entra direto aqui. Folha de rosto, Campo de Batalha da Mente. As páginas estão coladas, tá? A Bíblia acabou de chegar. Aquela famosa página dedicatória, né? Esta Bíblia pertence a, foi presenteada por, em tal data, por ocasião de. Um papel Bíblia fininho, mas de boa qualidade, tá? Uma palavra pessoal de Joyce Meyer, introduções aos livros, Vencendo as Batalhas da Mente. Essa Bíblia, na realidade, ela é voltada justamente para a batalha espiritual, tá? Com relação à mente do cristão e tudo mais. Então ela vai ter essa temática. A Joyce, num contexto geral, ela já ensina, né? Com relação à palavra, com relação à mente, com relação à batalha. Então essa Bíblia ela vai consistir exatamente esse tipo de tópico, né? Batalha espiritual. É uma batalha. Aqui, versículos sobre pensamentos e palavras. Aí ela vai mostrar um monte de versículos. Aqui já entra direto, ó, Campo de Batalha da Mente, Bíblia. A folha de rosto. A versão, vamos falar assim, realmente a principal dela, né? Porque ela já teve várias. Aqui a ficha catalográfica. Ficha catalográfica dela. Vamos lá. Aqui o índice. Antigo Testamento. Novo Testamento. Toda grudadinha. Prefácio da edição brasileira com relação a essa versão Almeida amplificada, tá? Ela vai comentar com relação a essa versão. Inclusive, é com satisfação que a Belo Publicações apresenta a primeira edição em língua portuguesa da Amplified Bible, originalmente publicada em língua inglesa e conhecida por seu sistema único de colchetes, parênteses e itálico, que define e expande palavras-chave e frases diretamente no texto. Com essa produção inédita, também temos a honra de lançar a Bíblia comentada Campo de Batalha da Mente. Ou seja, essa versão amplificada é a primeira vez que ela está chegando exatamente nessa Bíblia comentada, que é essa que está aqui, tá? Que eu estou fazendo um breve review dela. Nós já vamos mostrar o que vem a ser. Aí comenta aqui do lado com relação à Bíblia amplificada, como funciona realmente. É interessante que todos leiam, né? Comprando a Bíblia é interessante dar uma lida para saber certinho como é que ela funciona. Esclarecimentos sobre o formato geral. Lista de siglas e abreviaturas. Entrando no Antigo Testamento. Gênesis. Vamos ver como é que funciona aqui. Vamos ver. Autor. Traz a autoria, né? A data aproximada quando foi escrito. Um breve resumo do livro, vamos falar assim. Uma síntese dele, né? Livro de Gênesis trata sobre o princípio, sobre o começo de todas as coisas. O princípio do mundo, o princípio da humanidade. O princípio da família, o princípio do pecado, o princípio da aliança de Deus com a humanidade, o princípio dos relacionamentos dele com o seu povo. E por aí vai. Pensamentos vitoriosos,
do livro de Gênesis, versos para a vitória do livro de Gênesis, e aqui entrando no texto bíblico. Vamos ver aqui. Olha lá. Gênesis é um negócio que é interessante. Normalmente é 101, né? Aqui tem 0101. Mas de qualquer forma, para você encontrar a palavra, o livro vai estar sempre nos cantos, tá? Então é interessante de achar, mesmo que você leve para a igreja. É fácil de você encontrar rapidamente o livro que você quer. Vamos ver como é que funciona essa versão amplificada. A criação do céu e da terra e de tudo que neles há. Aí, no princípio, Deus criou, ou seja, preparou, formou, moldou os céus e a terra. Aqui já tem um versículo, Hebreus 11:3, referência cruzada, eu acredito, tá? Que seja. Depois a gente dá uma olhada em Hebreus 11:3 para ver se realmente tem a ver com o princípio. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus movia-se, ou seja, agitava, pairava, chocava. Esse chocava aqui, ele é no sentido de como se fosse uma galinha chocando os ovos. É isso mesmo. Ou seja, o Espírito Santo, ele ficava pairando e realmente observando para saber se tudo estava correndo bem. Sobre a face das águas, Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, ou seja, adequada, agradável, e fez separação entre a luz e as trevas. Aí tem aqui 2 Coríntios 4:6. Deixa eu ver. Entre colchetes aqui, deve ser referência cruzada. Vamos lá em Hebreus 11:3 para dar uma conferida. Aqui embaixo, ó, a gente já tem um quadro, como se fosse de um estudo, chaves para uma vida vitoriosa. Eu vou dar uma lida rapidinho. Toda palavra começa com um pensamento. Quando Deus criou o mundo, ele pronunciou a existência. Entretanto, tudo o que ele fez no mundo natural foi, inicialmente, um pensamento e apenas depois uma palavra. Suas palavras têm poder. Por exemplo, e Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus disse: haja uma separação do céu, né, no meio das águas, e que haja separação entre as águas, abaixo do firmamento, das águas acima do firmamento. E Deus disse: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, estagnando-se, juntando-se, e apareça a terra seca. E assim foi. Tudo aquilo que Deus disse aconteceu. Sendo assim, uma vez que você é criado à imagem e semelhança de Deus, suas palavras também têm poder. Suas palavras são resultado de seus pensamentos e elas afetam tanto você quanto sua vida. Portanto, as utilize com sabedoria. Acredite e fale sempre de acordo com o plano de Deus para a sua vida e você verá isso acontecer. Lembre-se, pensamentos levam a palavras. Então, o primeiro estudinho dela está aqui. Vamos lá em Hebreus 11:3, para ver se tem a ver justamente com o princípio das coisas. Hebreus 11:3, acho que é isso. Capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11. Deixa eu virar aqui. Ela tá novinha, então ela tá meio durinha ainda, mas ela abre bem até. Aqui, ó. Hebreus 11:3. Pela fé entendemos que os mundos foram criados, moldados, colocados em ordem e equipados para o propósito pretendido
durante eras sucessivas pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente, de coisas visíveis. Ou seja, dentro da própria palavra, ele já traz referência cruzada. Você normalmente, então, no caso, não tem nessa Bíblia uma barrinha de referências cruzadas. Ela já traz dentro do próprio texto. Você está lendo aquele texto, entendeu ele, quer entender melhor, quer estudar, você vai direto na referência que ele está te trazendo, ele vai te mostrar uma outra palavra relacionada àquela palavra. Então, para quem realmente quer estudar, é muito interessante. Vamos dar uma olhada aqui entre o Velho e o Novo Testamento para ver se tem alguma coisa de interessante nela, aquele período interbíblico. Aqui um texto bem legal. Olha lá, está dentro de Mateus. Vencendo as batalhas da mente. Fé sim, temor não. Interessante. Vamos voltar mais um pouquinho que eu quero ver aqui, Malaquias começou, terminou. Tem uma oração no final de cada livro, no final de Malaquias. Uma oração para renovar sua mente. Obrigado, Senhor, que para aqueles que temem o teu nome com reverência, o sol da justiça se levante com a cura em suas asas. E eu caminharei para a frente e saltarei alegremente como um bezerro liberado de uma tenda. Adaptado de Malaquias 4:2. Interessante. Aí, terminou. Bem, não tem nada, já começa direto o Novo Testamento. Livro de Mateus. Mesma coisa, uma síntese do livro, né? Pensamentos vitoriosos do livro de Mateus. Declare guerra contra a preocupação na medida em que busca a Deus e seu reino em primeiro lugar. Ele conhece as suas necessidades e vai prover tudo para você. Vide Mateus 6:25 a 33. A palavra de Deus é a arma que nos ajuda a reconhecer e transformar pensamentos de crítica e julgamentos. Vide Mateus 7:1-5. Uma ótima forma de atacar as dúvidas da sua mente é pedir a Deus para enchê-lo de fé. Vide Mateus 21 e 22. Aí, versos para a vitória do livro de Mateus. E eles o chamarão Emanuel, Deus conosco. Mateus 1:23. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Mateus 6:34. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus 11:28. Mas para Deus todas as coisas são possíveis. Mateus 19:26. Para completar esse breve review aqui, eu vou voltar no livro de Salmos. Eu vou ler o Salmo 1. Salmos, só para a gente ver como que realmente está essa linguagem, tá? Para ver se ela foge muito do padrão das Almeidas que a gente conhece. Bem, Salmos, primeiro livro, está aqui. A maneira de viver dos justos e dos ímpios. Bem-aventurado, feliz, afortunado, próspero, invejável, o homem que não anda no conselho dos ímpios, ou seja, seguindo seus conselhos, planos e propósitos. Nem se detém, ou seja, submisso e inerte, no caminho dos pecadores, nem se assenta para descansar na roda dos escarnecedores. Antes tem seu próprio prazer na lei, que são os preceitos, as instruções, os ensinamentos do Senhor e nela medita. Ou seja, antes tem seu prazer na lei do Senhor e nela medita, ou seja, pondera e estuda de dia e de noite. Aí já tem referências cruzadas aqui, logo na sequência. Quer estudar a palavra? 3 referências para você buscar. Ele será como árvore plantada e cuidada junto a ribeiros de águas, que dá seu fruto no tempo certo, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará e amadurecerá. Já tem a referência aqui também, em Jeremias 17, 7 e 8. Não são assim os ímpios, ou seja, os desobedientes que vivem sem Deus,
mas são como a moinha, ou seja, inútil, morta, sem essência, que o vento espalha. Por isso, os ímpios, de novo, os desobedientes que vivem sem Deus, não subsistirão, ou seja, justificados no juízo, não subsistirão no juízo, ou seja, não serão justificados, nem os pecadores na congregação dos justos, que são aqueles que são retos e corretos diante de Deus. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios, aqueles que vivem fora da vontade de Deus, aparecerá, ou melhor, perecerá. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Ou seja, terminará em ruínas e acabará em nada. Aqui embaixo tem umas notinhas de rodapé. Esse foi chamado Prefácio de Salmos, porque em alguns contextos ele pode ser considerado o texto sobre o qual todos os salmos são baseados e compõe um sermão divino. Inicia-se com uma bênção, bem-aventurado, assim como o Sermão do Monte do Senhor, em Mateus 5,3. Aí tem em um 5 aqui, o Charles Haddon Spurgeon, acho que dentro do livro dele, The Treasure of the... Os Tesouros de Davi, que tem publicado pela Pão Diário, aqui no Brasil. The Treasure of David disse: os pecadores não podem viver no céu, eles estariam fora do seu ambiente. Um peixe poderia viver no alto de uma árvore antes que um perverso possa viver no paraíso. A única forma em que eles poderiam suportar viver no céu é pelo nascer de novo e se tornarem novas criaturas com o coração puro. Assim serão capacitados a deleitarem-se na presença de Deus, de seus anjos e dos seus convertidos. Bem, uma versão tranquila de se ler, sendo que ainda você tem esse sistema de explicações dentro do próprio texto. Tem muitas palavras, Tem muitos quadros de explicação para refletir, oração. Olha lá, é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. Fale a palavra de Deus. Fale a palavra. Para refletir, oração. Vamos virar mais um pouquinho aqui. Vencendo as batalhas da mente. Tudo que entra sai, estudos também dentro do texto. Aqui em cima, chaves para uma vida vitoriosa. Pense na palavra de Deus. Podemos experimentar paz na mente e no coração quando confiamos em Deus, mas não é conforme o entendimento humano. Você e eu podemos alcançar o lugar onde estaremos satisfeitos em conhecer aquele que tudo sabe, mesmo quando nós mesmos nada sabemos. Então, é uma Bíblia muito interessante, papel bom, ela tem a borda dourada, toda bonitona, uma Bíblia parruda, grandinha, do tamanho de uma Bíblia de estudo mesmo. Ela tem um fitilho, essa versão que eu comprei é a marrom, mas tem a preta e tem a vinho, com essa capa aqui imitando couro. Aí tem uma outra que é mais plastificada, que é uma versão diferente dela. Essa é a mais bonitona que eu achei. Como eu falei, a Bíblia tem um ótimo tamanho de fonte para leitura, bem agradável para quem quer estudar, para quem realmente se interessa por esse aspecto da batalha espiritual, que é uma constância na nossa vida, Como cristãos a gente vive na batalha. Então é bem interessante. E outra, é uma versão amplificada, uma versão nova no mercado que só tinha nos Estados Unidos e chegou no Brasil. Então acho que vale muito a pena comprar essa Bíblia para dar uma olhada nela. Valeu, gente, que Deus os abençoe, que vocês tenham um ótimo dia.